Vai estar assim. Pra você aparecer. Agora está bonito na foto. Pera lá. Começando mais cedo? Não, falta 2 minutos para as 6. Então são 2 minutos mais cedo. Vamos orando? Vamos orando. Eu só tenho que compartilhar o link aqui. Senhor, nós te adoramos por essa manhã, te adoramos por estar na tua presença. Uma segunda-feira, onde a semana está começando, Senhor, e estamos aqui nessa manhã contigo, Jesus, diante da tua santa palavra, para aprender aos seus pés, para nos deleitar também na tua presença, assim como Marta e Maria, naquele episódio de Marta e Maria. Maria escolheu ficar a teus pés, Maria escolheu ficar pertinho de ti, meu Deus. Nós escolhemos, e o Senhor disse acerca disso. O Senhor disse para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E todos nós nos reunimos aos teus pés nessa madrugada, nessa manhã de segunda-feira, para dizer: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós consagramos a nossa semana de trabalho a Ti. Nós consagramos o nosso dia a Ti. Seja conosco nas lutas de cada um, nas batalhas de cada um. Não nos desampare a Tua misericórdia, o Teu amor. Fortaleça e fortifica-nos na nossa fé para enfrentarmos os desafios do dia, os desafios da semana. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que opera maravilhas. Ilumina-nos nessa manhã nosso entendimento. Amém. Para entendermos a Tua palavra, sabendo que o Senhor não revela os Teus mistérios a todos, mas nós pedimos revelação. Fala ao nosso espírito, Senhor. Tua palavra é vida, Tua palavra é poder, Tua palavra edifica. E nós queremos a Tua graça, a Tua palavra, o Teu poder, o Teu Espírito conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Já vai cumprimentando o povo aí. Tô compartilhando aqui. Ali estou vendo a Marli Hoffman, Solange Rodrigues, eu vi ali em cima também a Janete dando bom dia, Pai. Se estiveram ouvindo bem, vocês dão ok aí, tá? Marli Hoffman, Pai do Senhor, pastor e pastor. Solange. Isso, ali, ó, eu vi também que está online a Michelle, está online algumas pessoas ali. Algumas pessoas ali. Ele fica com a voz grossa, né? É porque acho que o meu microfone ali é bom, acho que consegue. Vocês estão escutando bem? Não preciso falar tão alto. Aí. Deixa eu ir ali, já volto. Vai lá. Hoje nós vamos ler Mateus 13. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, já vai compartilhando essa live. Compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, no Messenger. Eu tô terminando aqui já. Quem te prometeu garantia. Pode começar. Descanso. Michelle, Loreci também, bom dia. Bom dia, Rita. Pode começar? Pode começar, que eu tô terminando aqui.
Eu vou falar um pouquinho mais baixo, espero que vocês estejam me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, só me sinalizem aí. A parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Estão me ouvindo bem? Alguém pode confirmar que me ouve bem aí? Ou preciso falar um pouco mais alto? Me sinalizem aí. Aqui já foi. Estava lá embaixo. Sim, estão ouvindo. Então, ok. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas... Tá baixo o volume. Aumenta um pouquinho. A Michelle escreveu Marli. perfeitamente. Aumenta um pouquinho. E toda a multidão estava em pé na praia. A Janete também disse que está ouvindo. Toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo... Aí ele vai começar a parábola do semeador. Mas uma coisa linda aqui, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e muitas coisas lhes falou. Coisa linda, Jesus acorda, Jesus vai para a beira da praia e uma multidão já se reúne, uma multidão já se aglomera. Jesus, ele era o homem que atraía as multidões. E lendo os evangelhos, a gente vai entender. Existiam duas grandes razões porque ele atraía tanta multidão. O evangelho de Lucas disse que Jesus todos os dias de manhã pregava no templo. Todos os dias de manhã. Ele ia à noite para o monte e pregava de manhã no templo. E diz que as multidões vinham ouvi-lo por duas razões apenas. Porque para ouvirem a sua mensagem e para serem curadas por ele. Olha aí. Ou seja, Jesus, ele atraía a multidão primeiro por causa dos milagres, das curas que ele operava. As pessoas vinham doentes a ele e ele curava todos os enfermos que o buscavam. Então, esse é o primeiro fator que atraía todo mundo. Todo mundo queria, porque era curada por ele. Sabia-se que ele, ao impor as mãos, as enfermidades seriam curadas. Então, essa era a primeira coisa que era tão atraente. A segunda, a mensagem dele. A mensagem dele também exercia fascínio, exercia poder de atração. As pessoas sabiam que ele tinha uma mensagem, um conteúdo e muito vivo, muito revelador. Nós já lemos um versículo nos capítulos anteriores que diz que ele ensinava não como os escribas, mas como quem tinha autoridade. Era diferente, né? Então quem ia na sinagoga via os escribas lerem, via os sacerdotes lerem. Não sentia alguma grande diferença, a mensagem era a mesma. Só que na boca de Jesus, quando ele falava a mesma Bíblia, a mesma mensagem, era cheia de poder, era cheia de revelação. De graça. Era cheio de graça. A Bíblia diz, o Evangelho dizia, nós vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Jesus era assim, ele emanava, quando ele abria a boca e falava, havia muita graça, havia muita autoridade. Ele costumava falar palavras e dizer logo em seguida, em verdade te digo. Ou seja, era pura verdade, era pura graça nos lábios dele. E aqui ele vai começar agora a falar o que eu acredito ser
a mais importante parábola de Jesus. Nós vamos ler até o 23 hoje. A mais importante parábola de Jesus, que é a parábola do semeador, não é isso? Isso. Toda a multidão estava em pé. Deixa eu ler e você explica, pode ser? Vai. Aonde você tá? 5? 3. 3. Vai pro 4, né? Uhum. 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, no 10 diz, cercando-se dele, os discípulos lhe disseram, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aí eu vou parar aqui no 17. Isso. A pergunta, minha esposa estava perguntando antes, quando se lê isso daqui, é uma pergunta muito intrigante surge. Qual é a pergunta? Por que é que Jesus explica a parábola, ele conta a parábola do semeador? Para toda a multidão. Para toda a multidão. E a parábola vai falar de 4 terrenos, uma mesma semente. O semeador saiu para semear. Ele joga a semente em um solo. Esse solo, a semente cai na beira do caminho. Vem um pássaro, come a semente. Ele vai explicar lá na frente. A semente não cresce. Depois, a semente cai, a mesma semente, o mesmo semeador. Entre pedregais. Semeia a semente num outro terreno, é um terreno pedregoso. Nesse, a semente começa a crescer, germina um pouquinho, mas ela não consegue ter raízes, penetrar no solo, vem o sol e mata. No outro terreno espinhoso, a semente cresce, mas como tem muito espinho cercando, a árvore cresce, tem raiz, suporta o sol, mas não dá frutos. E um outro terreno é o terreno perfeito, onde a semente cresceu, frutificou. Jesus ele explicou isso e o povo ficou olhando. E Jesus ele vai chamar os discípulos em particular e vai explicar a parábola da semente para os discípulos. Então, conta a parábola para o povo, mas explica em particular para os discípulos. Ele não deu a explicação para toda a multidão. Aí vem a pergunta, por quê? Ele contextualiza dizendo que para se cumprir a profecia do profeta que disse que falaria a esse povo por parábolas, porque eles terão ouvidos, mas não ouvirão, terão olhos, mas não verão, dizendo que aquele povo, o próprio texto, Jesus disse que era um povo que tinha um coração endurecido, versículo 15, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não conhecer. Olha, não, ouviram de mau grado, está escrito aqui. Aqui ouviram com os ouvidos tapados, ou seja, o povo não estava ávido, desejoso para entender os mistérios do reino de Deus. Então, Jesus ele é muito assim, ele se revela muito a quem quer. Muito a quem quer.
Essa é a verdade. Eu estava tentando lembrar um versículo de Salmos que diz assim: os mistérios do Senhor são para aqueles que o amam, Olha aí. aos quais dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, os mistérios de Deus, a revelação de Deus, não é para todas as pessoas. Não. Deus não E faz... a semente é a mesma. A semente, ele vai falar que o semeador é aquele que semeia a palavra. E a semente, ele vai explicar. Nós vamos ler agora aqui, né? A explicação. Sim, é Salmos 25:14. 25:14, o que está escrito? O segredo do Senhor é para os que o temem. Em outras versões, seria... Para aqueles que o amam. Né? Para que o amam. Bem-aventurado, porém, são... Aí ele vai explicar, né? A partir do 19. Mas sabe, deixa eu fazer uma observação. Eu achei interessante aqui no 15, que ele diz assim, ó. Olha a sequência do que Jesus diz. Vai lá. Deixa eu ler. Só um pouquinho, que o pai dele está chamando ele. Olha a sequência do que Jesus diz. O coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado. Fecharam os olhos para que não vejam. Olha aqui, ó. Para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Olha que interessante isso que Jesus fala. Às vezes a vida da pessoa não muda porque ela quer andar com Jesus, mas o coração dela ainda está endurecido para a mensagem de Jesus. Porque boa parte daquela multidão que andava com Jesus queria o que Jesus tinha para dar. Queria as bênçãos, queria o milagre, queria a multiplicação do pão, queria a cura do corpo. Mas quando Jesus vinha com a mensagem, diz assim que muitos endureciam o coração ou ouviam de mau grado. Você já prestou atenção que às vezes você está levando a palavra de Jesus e alguém está ali desdenhando? Ela quer que você pula logo para a parte da bênção, porque a outra parte não interessa para ela. E aí Jesus falou que isso é ruim, porque elas veem, elas escutam, mas ao mesmo tempo elas não compreendem. O fato delas não compreenderem, ignorarem, desdenharem, rejeitarem, diz assim, ó, impede que eles se convertam e que eu os cure. Por isso que às vezes quando você vai ao culto, à igreja, você começa ali ouvindo uma mensagem, existe toda uma preparação na liturgia para preparar seu coração para receber a mensagem, porque a intenção é que você esteja com o coração todo aberto, que você esteja ali 100% para receber aquilo que Jesus tem para dar naquele momento. E aí a palavra entrando no seu coração, a palavra entrando lá dentro da sua alma, ela faz toda uma mudança. E aí você é curado, a sua vida é transformada. Por isso que essa é uma das parábolas explicativas, mais interessantes de Jesus, porque ele vai explicar, a semente é a mesma. A semente é a mesma, o que vai mudar é o terreno. E aí ele vai explicar, ó, no versículo 19 em diante. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a semente que caiu junto ao caminho. Olha só, quem ouve e não entende. Vem o quê? O diabo, vem o maligno, vem o mal e arranca aquilo que foi semeado no coração da pessoa. 20. O que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e é de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha, gente, a gente vai lendo e fica pensando, né, em que terreno desses 4 que Jesus citou se encaixa meu coração, né? Que terreno que eu sou? Porque é aquilo que eu expliquei nos primeiros capítulos que nós lemos. O cristianismo, ele nos ensina primeiro a olhar para dentro da gente.
Você pode estar aqui pensando assim, fulano poderia estar nessa live. Não, você está, a palavra é para você. A reflexão tem que vir em primeiro lugar para você. A semente que está sendo semeada agora no seu coração nessa hora. Então você fica pensando, que tipo de terreno que eu sou? Será que a semente de Deus cai no meu coração, cai na minha vida e eu não entendo e logo o maligno arranca? Ou será que a semente de Deus cai na minha vida e eu recebo com aquela alegria, né? Com aquele desejo? Mas aí diz assim, não cria raiz. Olha só, o perigo da palavra de Deus não criar raiz dentro de você. Ele diz, vai ser de pouca duração. Quando vem o dia mau, vem a angústia, a perseguição, a pessoa logo se ofende e se afasta. Eu fico pensando, será que eu sou esse tipo de terreno? Será que a palavra de Deus está caindo na minha vida e ela está sendo de pouca duração? E por isso é que eu não estou vendo os frutos? Aí, versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui, o meu esposo costuma dizer que é o terreno mais perigoso. Ele diz, porque está dizendo assim, essa pessoa ouve a palavra. Então, não é como a semente anterior, que chegou a nascer, mas foi de pouca duração porque não tinha raiz. Não, aqui está dizendo, ela cria raiz e ela cresce. Ela ouve a palavra e a raiz cresce e cria raiz. Mas ele diz assim, existe um outro perigo. Você guardou a palavra, você recebeu com alegria, ela criou raiz, ela cresceu. Mas ele está dizendo, existe um outro perigo, que é os cuidados desse mundo. O que é os cuidados desse mundo? É trabalho, é casa, é filho, é marido, é, sei lá, é estudo, é tudo. Que é tudo importante. Mas a gente acaba em algum momento da vida, às vezes, invertendo as prioridades e deixando Deus de lado, deixando a palavra de lado, deixando a nossa vida espiritual de lado. Por um momento, se nós nos dedicamos muito à nossa comunhão com Deus, a gente se sente forte, a gente se fala assim, nossa, você vai ouvindo a voz de Deus com mais facilidade, você vai entendendo as coisas que vai acontecendo ao seu redor, porque Deus vai te dando discernimento. Às vezes você vai orando e de repente Deus vai ouvindo sua oração e você já vai vendo a resposta. Isso quando você está se aproximando de Deus. Mas se você faz o contrário, o inverso, você vai se distanciando de Deus porque você sempre está ocupado com outra coisa, sempre outra coisa mais importante ou é mais urgente. Não, hoje não deu tempo por causa disso, eu já não vou ler a Bíblia hoje, eu já não consegui orar hoje, não, eu faço amanhã, e aí você vai adiando e adiando, a sua cabeça está sempre nas outras coisas. É uma disciplina, né? Não é que eu estou dizendo que você tem que ignorar os cuidados dessa vida, não. Só que quando eles tomam o primeiro lugar, quando eles passam a ser a primazia de tudo, e Deus vai ficando de lado, a sua vida espiritual vai ficando de lado, você vai ficando fraco. Aí você já não vê mais as respostas das suas orações, aí você está sempre se sentindo vulnerável, está sempre confuso porque não tem mais o discernimento, não consegue entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí Jesus diz, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufoca a palavra. Então, você imagina aí uma planta, né? Ela cresceu, ela criou raiz, ela estava vindo até bem. E de repente ela está ali entre os espinhos, porque Jesus fala que é entre os espinhos. Os espinhos é que é o cuidado com as coisas do mundo e a sedução das riquezas. Então vem os espinhos e sufocam aquela planta. Imagina uma planta crescendo no meio de espinhos. Um pé de fruta, não tem espaço, sufoca. Então eu fico pensando, será que o meu coração está aqui nesse terceiro terreno? Será que eu estou deixando a palavra de Deus ser sufocada na minha vida pelas coisas desse mundo? E interessante quando ele fala a sedução das riquezas, né? Esses tempos atrás eu estava meditando,
Nós vivemos num tempo muito consumista, que sempre diz que você precisa de mais, quando na verdade a gente não precisa de tanto assim, não. Eu me mudei bastante nos últimos anos, né? E sempre que eu tinha que me mudar, eu tinha que encaixotar as coisas. Eu passava por aquele processo de empacotar e desempacotar. E foi chegando nos últimos anos, eu fui dizendo, já tô cansada desse negócio de caixa, né? Você já não vai... Na primeira mudança, você etiqueta tudo bonitinho, né? Arruma tudo ajeitadinho. Nas últimas mudanças, eu já tava jogando tudo dentro da caixa e levando embora. Mas o que aconteceu comigo? Eu comecei a me desfazer de coisas que eu não precisava. Tinham coisas que eu guardava durante muito tempo, achando que elas iam ser necessárias. E, na verdade, eu só estava carregando peso, porque elas não eram mais necessárias. E eu pensei, eu preciso me desfazer disso, porque quando eu tiver que desembalar, guardar, subir escada no apartamento, levar as caixas, elas vão ser um peso a mais. Vai me dar trabalho isso. Então eu comecei a me desfazer daquilo que eu não precisava nas minhas viagens. Comecei a jogar fora muita coisa que estava guardada na minha vida, sem necessidade. E que a gente começa a rever nossos planos para o futuro, nossa vida no presente, e a ver que a gente não precisa de tanto assim, não. A gente vive num mundo muito consumista. Então o mundo, ele sempre está dizendo assim para você, você precisa de mais. Você precisa de mais, você precisa de mais. E aí você vai colocando aquela necessidade no seu coração, você sempre está trabalhando mais, você sempre está se dedicando mais às coisas dessa vida e deixando a sua vida com Deus de lado. A gente passa a focar demais nas coisas da terra e esquece das coisas do céu, que é onde vai ficar a nossa eternidade, né? Então Jesus falou assim, existe um perigo, cuidado com a terceira semente, que ela vai nascer, ela vai criar raiz, ela vai começar a crescer. Ela é melhor, esse terreno aqui é melhor do que os outros dois, mas ela pode morrer. Se você não tiver cuidado com os espinhos, que são essas duas situações que eu falei, os cuidados com essa vida e a sedução das riquezas. Aqui na minha diz, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas. Pois preocupações é. Aqui deste fala mundo. sedução das riquezas. Porque seduz mesmo. Aí, eu vejo só, são 4 solos, né, pastora? Pessoas de pouca duração, pessoas que aprendem a palavra, logo esquece, pessoas que até aprendem a palavra, recebem com alegria, mas quando vem a tribulação, perde a angústia, deixa de crer, e pessoas que resistem à tribulação, não esquece a palavra, fica no coração, só que fica infrutífero, porque dentro do coração concorre a palavra de Deus com as preocupações dessa vida, com a fascinação das riquezas. Eu quero dar um exemplo muito simples, sabe? Mas eu quero que você pegue ali a mensagem do que eu quero dizer. Quando eu era solteira, eu namorava com ele, a gente frequentava a casa de um casal, de uma família, que tinha muitos filhos, eram inclusive da região sul, estavam lá no centro-oeste, mas estavam passando por um momento muito difícil financeiramente. E a gente ia lá uma vez por semana, não era? Levar a palavra, fazer um culto. E eu via que era a alegria daquelas crianças, né? Era a hora que a gente chegava, a esposa muito, muito receptiva, mas o marido sempre com o coração um pé atrás, um coração fechado. E nós íamos. Um dia eu tô chegando e conversando lá com ela, ela estava me contando que tinha algumas contas atrasadas. E eu tinha um dinheiro na carteira que eu tinha recebido meu salário, que eu ganhava muito pouquinho, né? Mas tinha sobrado aquele dinheirinho. Eu já tinha planos para aquele dinheiro, né? Mas conforme ela falava, eles estavam assim em privações de tudo, sabe? Do básico. Aí me veio assim no coração e na cabeça, dá esse dinheiro para ela. Só que eu fiquei lutando dentro de mim, porque eu dizia assim, não, mas eu já tenho plano para esse dinheiro. Isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver com Deus mandando, né? Eu tô aqui só me comovendo e aí eu já tô querendo dar o que eu tenho e é só o que eu tenho. E ali na frente vai fazer falta. Porque eu precisava comprar alguma coisa que eu não me lembro o que era, mas eu queria comprar aquilo. Então eu fiquei naquela guerra interna assim de Deus falando para dar e eu achando que era coisa da minha cabeça, porque na verdade eu já tinha projeto para aquele dinheiro.
E não dei, irmãos. Eu saí de lá sem fazer aquilo que Deus estava me levando a fazer e sumiu. O dinheiro, ele simplesmente desapareceu da minha carteira. Ele sumiu. Quando foi menos de 24 horas depois, o dinheiro não estava lá. E ali Deus me ensinou uma grande lição. Aquilo que eu queria, que eu tinha projetado para aquele dinheiro, nem era tão importante assim que não pudesse esperar mais uns dias. Entende? Para mim, eu estava colocando, aumentando a importância daquilo, que eu estava seduzida por algo que nem era tão necessário assim. Mas eu queria. Então, quando a voz de Deus falou no meu coração, eu simplesmente estava com o coração um pouco endurecido e eu disse não. E eu inventei um monte de desculpa. Não é coisa da minha cabeça. Não, isso não é Deus. E eu não saberia dizer, mensurar o que Deus poderia ter feito para aquela família se eu tivesse ofertado o valor que o Senhor me pediu. Eu falei que é um pequeno exemplo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: os cuidados com a riqueza, a sedução das riquezas, sufoca a palavra. A palavra estava germinando, estava crescendo, estava frutificando. Na verdade, ela já estava aqui, ela já tinha crescido, ela já tinha raiz, mas na hora de frutificar, ela não conseguiu dar fruto. Por quê? Porque a sedução das riquezas, o cuidado dessa vida sufocou. Então, eu deixei de ser canal de bênção na vida daquela família. Eu deixei, naquele momento, de fazer a vontade de Deus. Porque nós lemos aqui, quem permanece para sempre é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus para minha vida naquele momento era que eu obedecesse a voz que falava comigo. Então, entende como os cuidados dessa vida podem sufocar e impedir que a semente frutifique? Às vezes você já está ali para dar o fruto, você já tem a raiz. Ela já está bem estabelecida, mas na hora de dar o fruto, os cuidados vêm, arranca e você não frutifica. Fica infrutífero. Fica infrutífero. E infrutífero é uma coisa que mais para frente a gente vai ver Jesus ensinando, que é algo que também pode nos deixar de fora do céu. Por incrível que pareça. Não é só você conhecer, não é só você deixar a palavra crescer. Mas ele começa a dizer lá na frente, em outra parábola, a árvore que não dá fruto. Ah, nós já lemos também aqui para trás. A árvore que não dá fruto, esse ele corta. Então, pastora, 4 solos. Eu não li o último, né? O 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E o fruto produz uma a 100, outra a 60 e outra a 30. 4 terrenos, né? E Jesus fala que esse terreno é o coração do homem. A semente é a palavra de Deus. A mesma semente, o mesmo semeador, mas 4 resultados diferentes. Ou seja, a palavra chega no coração, mas ela pode crescer ou não, né? E quais são os inimigos da palavra? Primeiro, o diabo. O diabo, diz o texto nessa parábola, tem o poder de arrancar. Arranca a palavra do coração. Segundo inimigo, tribulação, perseguição angústia. Por causa da palavra, terreno entre pedras, falta de profundidade, porque o terreno era pedregoso e não penetrou a raiz, ou seja, as pessoas vão muito raso em Deus. Não penetrou não, nem criou raiz. Não criou raiz. O que é o crente que não cria raiz? Eu acho que é o crente que vive de campanha em campanha, só quer vitória, só quer milagre, mas ele não sabe nem os fundamentos da fé dele. Se alguém perguntar por que ele crê em Deus, ele também não sabe nem explicar por que ele crê em Deus, por que ele vai à igreja, por que ele jejua, por que ele ora. Tá sempre duvidando, né? Então, falta profundidade. Não tem profundidade. Né? Falta conhecer a palavra de Deus. É o crente que não lê Bíblia, é o crente que não busca conhecer a Deus profundamente. E aí ele diz assim, ó. Esse crente não suporta. Vindo a angústia, na minha tradução diz logo se ofende. E aí? Se escandaliza. Pessoa que não, se não tem fundamentos apertou grandes, a lispana. Não vai suportar. Terceiro terreno é esse que de repente é o terreno que eu mais vigio. Quando eu olho essa parábola, né, você vai se identificar com um desses 4 terrenos, né? E quando eu olho isso aqui, eu vejo, poxa, o outro terreno suporta perseguição. O outro terreno, a palavra não sai do coração. O diabo não rouba a palavra, né? Mas é o terreno que
está cercado de espinhos, é os cuidados da vida, é muita preocupação, é fascinação das riquezas e tudo Tudo muito concorrendo, sutil. né? É interessante, eu recomendo essa parábola, ela está relatada aqui no livro de Mateus, ela é relatada também nos outros evangelhos. E a explicação nos outros evangelhos também é muito boa. Diz que esse terreno entre espinhos é aquele que tem a palavra no coração, mas os cuidados da vida também concorrem, disputa espaço no coração e acaba abafando a palavra de Deus. A minha esposa deu exemplo, Deus falou, dá o dinheiro, ela disse, não vou dar porque tem que pagar a conta. Não tinha que comprar alguma coisa. Tinha que comprar alguma coisa. Minha conta já estava paga. Então aquela coisa, a voz de Deus veio, mas também a ansiedade, as preocupações, e acaba a palavra de Deus, nesse caso, vai ficar infrutífera, não vai produzir o resultado que ela quer que produza. E o quarto terreno é aquele que produz. A palavra vem, frutifica, dá fruto, cresce e vai acontecer tudo. Então... Seu pai está te chamando. Eu vou lá, meu pai está chamando. Então, nós temos que ser esse quarto terreno, mas alguns se identificam, né? Eu vigio muito para não ser esse terceiro aqui, não deixar a palavra de Deus crescer e deixar crescer a ansiedade, deixar que os problemas, os cuidados da vida abafe a palavra de Deus, né? A palavra tem que ficar viva dentro do nosso coração. Eu convido você a fazer uma reflexão nessa manhã. Faça como a gente faz nas mudanças, né? Começa a descartar da sua vida tudo aquilo que você acha que é necessário, mas na verdade não é tão necessário assim. E você só está carregando peso, carregando preocupação, ansiedade, coisas na sua vida que você acha que precisa de mais em termos financeiros, né? Mas que é na verdade apenas uma sedução de um mundo muito consumista. E às vezes você está dedicando muito tempo, muito esforço, empregando muito a sua energia em algo que nem é tão urgente ou tão necessário assim. Urgente e necessário é que você se aproxime de Deus, edifique a sua fé em Deus, se dedique à sua família, sirva ao próximo. O resto, eu falei nas lives anteriores, né? Vem. Porque Jesus falou lá na parábola, falou lá nos ensinamentos sobre o cuidado da vida, ele disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vez que você começar a se aproximar, que você for essa terra boa, sabe, que dá fruto, que esse fruto multiplica. Todas as vezes que você começar a se aproximar de Deus, você vai ter mais discernimento, você vai ter mais força, você vai ter mais compreensão. E Jesus falou assim, ó, a falta de compreensão e ouvir de mau grado, com o coração endurecido, Jesus diz, impede que eles se convertam e que eu os cure. E que você não seja esse terreno, que você receba a semente, que é uma só. Ó, tem 10 pessoas me assistindo aqui nesse momento. A palavra é a mesma para as 10. Ok? Então, eu não sei qual tipo de terreno é você, mas eu desejo muito que você seja a boa terra e que você multiplique e que Deus se agrade dos seus frutos. Não sejam como os fariseus, que Jesus falava que os frutos deles eram maus. Que os seus frutos sejam bons. Que Deus abençoe seu dia. Nós vamos parar aqui De novo, vou dividir em duas partes, 23. Tá? Vamos parar no 23. Amanhã vamos falar de outra parábola também muito boa. São duas parábolas aqui excelentes que Jesus fala no capítulo 13. Mas nós vamos deixar para amanhã, porque vale a pena a gente meditar com cuidado e sem pressa sobre cada uma dessas palavras de Jesus. Isso aí. É isso aí? Isso aí, vamos orar? Vamos orar? Orar. Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Nós agradecemos por estar nessa manhã aos teus pés, Senhor, diante da tua santa palavra. E aqui, Deus, nós não queremos ser essa semente à beira do caminho que o diabo arrebata a palavra do coração. Não deixa a sua palavra sair do nosso coração. Nós também não queremos ser aquela semente que cai entre um terreno pedregoso e que a palavra não cria raiz, não vai profundo na solo. Nós queremos ir profundo em Ti, Senhor, porque nós Te amamos, queremos compreender os Teus caminhos, os Teus mistérios, se revela a nós. Terceiro, Senhor, nós não queremos ser uma semente que
dentro do nosso coração, a tua palavra está aqui, a gente suporta o calor do sol, a perseguição, as lutas, nós temos até profundidade, mas ficarmos infrutíferos porque dentro do coração, nosso coração também é carregado de ansiedades, de preocupações, ou nosso coração é muito atraído por outras coisas deste mundo. Nos livra, Senhor. Faça-nos ser um terreno produtivo, um terreno onde a palavra cresce, floresce e dá muitos frutos. Amém. É a minha oração. Abençoa a nossa semana, Senhor. Amém. Abençoa cada vida nas suas lutas. Tira a angústia de quem está triste. Fortalece o fraco. Amém. Tu és um Deus bom e o Senhor tem boas coisas para os que te amam. Eu creio. Tu és um Deus bom e o Senhor nos ajuda e nos fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. E eu quero que essa pessoa que se sente tão triste, que se sente às vezes tão sozinha, que enfrenta tantas batalhas, Senhor, diga para ela, abraça ela, mostra que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, mostra que Tu és um Deus presente, Tu és Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor é o Deus que tem milagre e bênçãos para os Teus filhos. Eu creio. Se você crê também, recebe aí. Amém. Deus abençoe e até amanhã.